Washington, fora de horas, estamos em direto nesta terça-feira, 15 de março de 2022. Este Washington, fora de horas, está a ser apresentado pela Ana Guedes e saúdo a todos aqueles que entrem em sintonia connosco via Facebook. Esta terça-feira amanheceu aqui na área de Washington ensolarada. Neste momento estão 8 graus positivos e vamos esperar o aumento da temperatura ao longo desta terça-feira. De novo, bem-vindos a todos os que estão com o Washington fora de horas. Não esqueça que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira para vos apresentar 30 minutos de informação neste Washington fora de horas. Saudações da Ana Guedes. Não se esqueçam, nós prestamos atenção a notícias da África lusófona, temos também notícias do mundo e hoje vamos começar aqui com Angola. A notícia de que 10 detidos morreram na esquadra de Cacoaco. As famílias dizem que foi envenenamento. Pelo menos 10 morreram na cela da esquadra 41ª do bairro Balumuca, no município do Cacoaca, arredores de Luanda. Os reclusos caíram inanimados após consumirem chá oferecido pelos efetivos da corporação no dia 5 de março, mas a autópsia só ela irá confirmar as causas da morte. Familiares das vítimas dizem, no entanto, que o caso remonta a 5 de março e até hoje não foram sepultadas os seus familiares devido a atrasos nos exames da autópsia, que os familiares das vítimas dizem podem atingir a corporação. Os familiares não querem fazer os funerais sem a realização das autópsias, estão a pedir mesmo a responsabilização da Polícia Nacional. As suspeitas apontam para um chá que terão então tomado, vindo a falecer depois. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem sobre este assunto, os 10 detidos que morreram então numa cela da prisão de Cacoaco, arredores de Luanda. Vamos continuar com Angola, isto porque o presidente João Lourenço defendeu maior vigor nas tomadas de posições a respeito dos golpes de Estado para que a tomada de poder em África pela força das armas não se torne, como ele disse, banalidade e normalidade. João Lourenço fez estas declarações durante um jantar de boas-vindas que lhe foi oferecido pelo presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, no início da sua visita ontem a Cabo Verde. Para João Lourenço, não se pode agir com indiferença às sucessivas mudanças inconstitucionais de governos por via de intervenções militares que vêm ocorrendo com preocupante frequência, disse ele, em algumas regiões do continente africano. Este quadro, que perdura há décadas, acrescentou João Lourenço, é responsável em grande medida pelo atraso económico de África, pelos altos índices de desemprego, a falta de infraestruturas e, consequentemente, pelos já frequentes fluxos de refugiados internos e de refugiados que aportam à Europa. Entretanto, o primeiro dia da visita do presidente angolano a Cabo Verde foi também marcado pela vontade de uma joint venture entre as companhias de bandeira dos dois países. João Lourenço diz que as duas empresas pretendem constituir uma joint venture entre a TAG angolana e a TACV cabo-verdiana com aeronaves da companhia angolana e tendo como base a cidade da Praia ou a cidade do Sal, operarem para várias capitais da região da África Ocidental e também dar continuidade não só para a Europa como para os Estados Unidos da América. Mais informações sobre esta joint venture na nossa página na internet www.voaportugues.com. E neste Washington fora de horas desta terça-feira vamos continuar aqui com Angola, isto porque mulheres ativistas protestam no sábado em Benguela contra o que chamam de contratação indevida da empresa Indra para a logística nas eleições gerais e a violação dos direitos das zungueiras, ou vendedoras ambulantes. Conforme a organização, a contratação dos espanhóis da Indra representa um pronúncio de falta de transparência eleitoral. Uma das promotoras desta manifestação, a ativista Sara Paulo, membro da Associação Chatucota, a Mulher e a Política,
disse à Voz da América haver claras provas de que a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, formulou requisitos que afastam outros concorrentes na anterior eleição e que o contrato não agrada a ninguém, partidos e sociedade civil. A violência contra as conhecidas jungueiras, por outro lado, cujos produtos são levados pelos fiscais municipais e depois desaparecem, é outro motivo da manifestação a ter lugar sábado em Benguela. E nós já iremos em Moçambique. Vamos aqui reconhecer quem tem entrado em sintonia com este Washington Fora de Horas. Temos desde Angola o Tiago Malembe, temos também o nosso amigo em Climane, Moçambique, Mamad Iqbal Daoud, temos também connosco a partir de Portugal, da cidade da Guarda, o Edimar Kassama, temos também a Avelina Batista connosco. Já agora, a Avelina está em que cidade? Não recordo em que cidade você esteja, já agora diga-nos onde está. Temos também desde Maputo o Ciso Machava. Ora, exatamente, nós vamos aqui então a notícias de Moçambique. Moçambique, onde um cidadão chinês, Lin Jian Guingguan, foi condenado pelo Tribunal da Cidade da Beira a uma pena de 18 anos de prisão maior e também ao pagamento de uma indenização de 2 milhões de meticais por se ter provado o seu envolvimento em crimes de raptos. Segundo a acusação e o tribunal, o indivíduo em questão fazia parte de uma lista de 4 meliantes que eram acusados pela prática de crimes de rapto, posse de armas proibidas e o uso de documentos falsos, sendo que um deles, curiosamente também da nacionalidade chinesa, foi absolvido. Em causa está um crime de rapto que teve lugar em maio de 2021 na cidade da Beira, capital provincial de Sofala, cuja vítima também era um cidadão chinês. O Tribunal Judicial da província de Sofala condenou também 2 moçambicanos que eram agentes de segurança a 8 anos de prisão maior. Ainda em Moçambique, após a passagem do ciclone Gombe pela região centro de Moçambique, as autoridades confirmaram 15 vítimas mortais, todas na província de Nampula. Anteriormente, tinha sido informado que uma pessoa morrera na Zambésia, mas as autoridades reiteram que todas as mortes foram registradas em Nampula. Na hora do balanço, várias infraestruturas públicas e privadas estão destruídas. Há cerca de 107 mil pessoas sem corrente elétrica e água potável, isto na província de Nampula. O presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres Naturais, Luísa Mack, disse haver dificuldades para se chegar a alguns distritos como Monguigual e Maganja da Costa via terrestre devido à destruição de estradas e pontes. Neste momento, segundo ela, 11 mil pessoas recebem assistência em centros transitórios que funcionam em escolas e locais de culto nas 2 províncias afetadas e alertou para previsões de mais chuvas fortes nas próximas 2 semanas, com maior risco de causar cheias, principalmente na Zambésia. Vamos agora até a Guiné-Bissau, onde o governo retirou 4 licenças de prospecção de petróleo por alegados incumprimentos de termos do contrato da concessão das mesmas por parte de empresas estrangeiras. As licenças em causa tinham sido concedidas às empresas Ada Business, AG e Loyalty, ambas com registro na Guiné Equatorial e que agora lhes foram retiradas. A lei estabelece que a licença de prospecção de petróleo na Guiné-Bissau só é concedida à empresa que vai executar em consórcio com o regulador guineense de hidrocarbonatos Petroquin, que acabou por perceber que as 2 empresas não têm capacidade necessária. Aliás, é o regulador guineense de hidrocarbonetos. A decisão do governo guineense, tomada na reunião do Conselho de Ministros, com caráter irreversível, vai agora ser promulgada pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, e publicada então no Boletim Oficial. Vamos falar agora de São Tomé e Príncipe, onde o grupo financeiro lituano CGP Management vai investir mais de 20 milhões de euros na construção de um hotel de 5 estrelas em São Tomé e Príncipe. A construção deste projeto turístico
deve arrancar no último trimestre deste ano, na Praia Lagarto, na estrada que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Tomé. O projeto abre sérias perspectivas para viabilizar pelo menos 150 postos de emprego diretos e indiretos e vai potenciar um quadro mais competitivo com outros operadores que já atuam nesta área no país, segundo os seus promotores. E este é o Washington Fora de Horas, em direto desde o Washington. Convosco está nesta terça-feira, 15 de março de 2022, Ana Guedes, de referir que podem enviar-nos mensagens através do nosso número do WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. Podem nos enviar mensagens por texto, áudio ou vídeo. Portanto, não esqueçam o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Ora, vamos aqui para notícias internacionais. Antes disso, passar às notícias, vamos dizer que connosco está o Amadou Diallo. Temos também connosco o Remy Bay, temos o Amadou Diallo, como eu disse, está em Portugal. Temos também Jorge Paundo, desde Moçambique. Temos também desde Angola o Tiago Malembe. Temos, como eu já tinha dito, aliás, já tinha referido aqui o Tiago Malembe. Portanto, amigos que se juntam a este Washington Fora de Horas, não se esqueçam, estamos aqui de segunda a sexta, 30 minutos. Em breve nós vamos regressar fisicamente ao edifício da Voz da América e este Washington Fora de Horas vai passar a ser o que era antes da pandemia, em que tínhamos a possibilidade de estar em estúdio, oferecer-vos também imagens, para além, claro, da apresentador deste Washington Fora de Horas e vídeos, e ter também a presença, muitas vezes, de convidados connosco. Ora, vamos então aqui continuar, vamos aqui a notícias internacionais. Vamos até a Europa, onde 3 líderes europeus estão em Kiev, a capital da Ucrânia, para uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, isto enquanto as forças russas bombardeavam a capital ucraniana e outras cidades, e isto quase 3 semanas após a invasão russa do seu vizinho. Os bombardeamentos russos de hoje atingiram Kiev às primeiras horas, incluindo um ataque que atingiu um edifício de apartamentos, matando pelo menos 2 pessoas. O presidente da Câmara da capital, Vitaly Klitschko, anunciou recolher obrigatório de 36 horas para a cidade, com início na noite desta terça-feira. Os líderes europeus em Kiev são os primeiros-ministros da República Checa, da Polónia e da Eslovénia. Este último, representando o Conselho Europeu na reunião, estará também presente o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal. A propósito da visita e de acordo com o primeiro-ministro esloveno, é para confirmar o apoio inequívoco de toda a União Europeia à soberania e independência da Ucrânia e apresentar um amplo pacote de apoio à Ucrânia e aos ucranianos. Entretanto, segundo a ONU, mais de 3 milhões de pessoas fugiram já da Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país a 24 de fevereiro. Quase metade destas pessoas que fugiram são menores, com uma criança a tornar-se refugiada a cada segundo. Isto segundo as Nações Unidas. Precisamos de uma cessação imediata das hostilidades, afirmou António Vitorino, o chefe da Agência da ONU para as Migrações. E segundo o Acnur, mais de metade dos que fugiram para a Polónia. A Agência da ONU para as Crianças, a Unicef, entretanto, disse que mais de 1,4 milhões dos que fugiram são menores de idade. Entretanto, as autoridades russas afirmaram que vão nacionalizar os bens das empresas ocidentais que se retirem do seu país por causa da invasão da Ucrânia, decisão que irá causar prejuízos económicos significativos a centenas de empresas, preservando, pelo menos temporariamente, os postos de trabalho das dezenas de milhares de russos por elas empregados. Até segunda-feira, pelo menos 375 empresas tinham anunciado algum tipo de retirada da Rússia, de acordo com uma lista mantida pela Escola de Gestão da Universidade de Yale. A lista inclui empresas que cortaram completamente os laços com a Rússia, bem como aquelas que suspenderam as operações naquele país enquanto tentam preservar a opção de regresso.
De acordo com múltiplas reportagens dos meios de comunicação social, dezenas de empresas ocidentais foram contactadas por procuradores da Rússia com avisos de que os seus bens, incluindo instalações de produção, escritórios e propriedade intelectual, tais como marcas registadas, podem ser apreendidos pelo governo caso se retirem da Rússia. Por outro lado, o presidente russo Vladimir Putin terá aprovado na semana passada a proposta de confiscação de bens ocidentais, um plano que foi originalmente apresentado por um membro sénior da Rússia Unida, o partido político dominante no país. Vamos agora até o Líbano, onde a juíza Ghada Aoun congelou os ativos de 5 bancos do topo e membros dos seus conselhos de administração, enquanto investiga transações que eles efetuaram com o Banco Central do país. Um documento judicial apresentado na segunda-feira indica então o congelamento do ativos destes 5 bancos: o Banco de Beirute, o Banco Audi, o Banco Blund e o Banco Hamed, e o congelamento dos ativos aplica-se às propriedades, veículos e ações das empresas pertencentes aos bancos ou aos membros dos seus conselhos de administração. A juíza, contudo, por agora, não acusou nenhuma das partes mencionadas de qualquer crime. Nenhum dos bancos afetados comentaram a decisão da juíza, a qual emitiu proibições também de viagem contra os chefes dos conselhos de administração dos 5 bancos libaneses, como medida de precaução enquanto realiza a sua investigação. Isto segundo disse ela à agência de notícias Reuters. Vamos descer ao continente africano. Mais de 50 pessoas foram mortas em ataques no conturbado nordeste da República Democrática do Congo, segundo fonte local, com o grupo rebelde das Forças Democráticas Aliadas suspeitas de ser o responsável. Todas as aldeias atacadas encontram-se numa área da fronteira de Ituri com a província do Kivu Norte e segue-se ao assassinato de pelo menos 30 pessoas por suspeitos também de serem rebeldes da ADF do lado do Kivu Norte no final da semana passada. Ituri e Kivu do Norte, recorde, estão ambos sob o estado de sítio desde maio último, numa tentativa de esmagar grupos armados que assolam estas duas províncias. Mas apesar da repressão e do apoio transfronteiriço que é dado pelas forças ugandesas, que começou em finais de novembro, os ataques da ADF têm continuado. Grupos de direitos de imprensa apelam à libertação do jornalista francês Olivier Dubois, que foi feito refém por um grupo jihadista no Mali, isto quase há um ano. Um vídeo que tem circulado nas redes sociais parece mostrar Dubois, mas não foi autenticado e a sua origem é desconhecida, tal como a data em que possa ter sido filmado. O indivíduo no vídeo, que parece estar de boa saúde, dirige-se aos seus pais e ao parceiro de quem diz receber mensagens. Exorta também o governo francês a continuar a fazer o seu melhor para obter a sua libertação. O grupo Repórteres Sem Fronteiras apelou à libertação do jornalista Dubois. No Uganda, o autor e ativista Norman Tumu Imbs está entre os 9 jornalistas detidos por comunicação ofensiva, segundo a polícia, e também é assim o segundo escritor a ser detido pelas autoridades ugandesas nos últimos meses. O autor, que dirige um grupo de pressão local e uma plataforma de meios de comunicação na internet, deveria lançar um livro crítico do presidente Yoweri Museveni a 30 de março. Entre os detidos estão também 3 mulheres jornalistas. Estas detenções ocorreram pouco depois, ou um mês depois, do premiado autor ugandês Kakwenza Rukirababa Saija ter fugido para o exílio após a sua detenção sob a acusação de insultar o presidente Museveni e também o filho daquele. Uganda foi testemunha de uma série de medidas de repressão destinadas a eliminar a dissidência, com jornalistas atacados, advogados presos, monitores eleitorais processados e líderes da oposição violentamente amordaçados. Falando ainda de imprensa, no Zimbábue, o correspondente do New York Times, Jeffrey Moyle, acusado de ajudar jornalistas estrangeiros a obter falsa acreditação no país e cujos advogados tinham pedido a sua libertação,
vai ser julgado em finais de abril, segundo anunciado pelos tribunais. Preso em maio e libertado sob fiança 3 semanas mais tarde, Moio é acusado de obter uma falsa acreditação para Cristina Goldman e João Silva, jornalistas que também trabalham para o New York Times, para poderem fazer uma reportagem durante uma semana. O Zimbábue tem há muito uma relação difícil com a imprensa estrangeira, que proibiu por longos períodos, no início dos anos 2000, forçando os jornalistas a solicitar a acreditação para cada emissão. A lei foi, entretanto, revogada, mas o regulamento permanece em vigor. Ainda em África, no Mali, soldados e jihadistas têm levado a cabo uma onda de execuções sumárias desde dezembro, segundo a Human Rights Watch, que está o governo maliano a investigar estas execuções. Em relatório publicado hoje, a Human Rights Watch refere que pelo menos 107 civis, incluindo comerciantes, chefes de aldeia e crianças, foram mortos recentemente no centro e sudoeste do país. A maioria das vítimas foi sumariamente executada. Membros das forças de segurança estiveram ligados a pelo menos 71 mortes de civis durante o período que vai desde dezembro até hoje, enquanto que os jihadistas teriam executado 36. Os números constituíram um pico dramático, disse a diretora da Human Rights Watch para a região do Sahel, Corinne Dufka. E este é Washington Fora de Horas. Convosco está Ana Guedes nesta terça-feira, 15 de março de 2022. Aqui nesta área está um dia ensolarado, apesar de as nuvens terem começado a aparecer, mas neste momento estão 9 graus positivos. Acredita-se, segundo os meteorologistas, há quem diga que eles às vezes mentem muito, mas é por informação incorreta dos modelos ou interpretação incorreta dos modelos. Mas dizia eu, a máxima para hoje está prevista para 17 graus. Isto à tarde, neste momento estão apenas 8. E connosco está, vamos ver quem entrou entretanto connosco. Vejamos aqui se aqui o meu Facebook deixa-me ver as mensagens, porque temos, exatamente, então temos desde Climano, Moçambique, o António da Páscoa, temos também connosco desde Matala, na província da Huila, Angola, o Jojo Cavanda, temos connosco desde Luanda, o Nuno Napoleão, temos também connosco desde Calemba 2 em Luanda, Moongo Daniel desde Angola. Temos o Alcides Aranhaçô, ele diz onde fica o Cacoaca em Angola. O Cacoaca em Angola fica nas imediações de Luanda, ou eu estou erradamente informada, mas assim me parece. Se não for, já agora então que me corrija. O Sebastião Domingos Simão envia-nos então os seus votos de paz desde Lisboa. Temos também connosco desde a cidade de Luanda, Angola, o Modo Cao, e connosco temos também Rogério Lavagem Cerebral Quitende, que diz que o MPLA continua a comparar consciências de pobres pré-eleitoral, aqui oferecendo coisas de valores às pessoas que necessitam. Temos também connosco desde Cabina, Angola, João Mavinga Beco. Temos connosco a partir de Luanda, do bairro da Palanca, o Marlon Tomás Cacaca. Temos também connosco o Sebastião Domingos Simão, como já disse, diz: se nós não estivermos unidos, seremos mais útil ao universo. Aliás, se nós estivermos unidos, seremos mais úteis ao universo. Temos também connosco José Luís Corrente, ele diz: essa é uma pena exemplar de estrangeiros fazem Moçambique um lugar, uma mina para lapidar riquezas ilícitas. Creio que ele está a falar então sobre a questão do cidadão chinês que foi condenado à prisão por envolvimento em raptos. Temos desde a Guiné-Bissau, Loftan Diala e
Serifenbai diz mais desinformadores. Não sei a que é que ele se refere, espero que não seja a nós. Temos o Advento Milando, desde Luanda. E temos também connosco, o Advento Milanda está em Luanda, mas estamos já a 5 minutos do final e eu queria ainda falar aqui de algo importante, sobretudo para aqueles que gostam de basquetebol, exatamente, isto porque estamos hoje com destaque para a Liga Africana de Basquetebol. Dentro em pouco vamos ter no corte de basquetebol o Ferroviário da Beira, num jogo que pode não fazer grande diferença para a sorte das locomotivas da Chiver da Beira. O Ferroviário tem pela frente uma equipa do Ruanda que tem vindo a surpreender, é o REG do Ruanda, e parece que, qualquer que seja o resultado deste jogo com o Ferroviário, a equipa ruandesa já se qualificou. Recordamos que passam 4 das 6 equipas desta conferência, a Conferência Sahara, e neste momento já apurados temos o Monastir da Tunísia e então o REG do Ruanda. Se o Ferroviário da Beira ganhar hoje, e no outro e último jogo desta conferência, o Salé de Marrocos derrotar a Universidade de Dakar, como se espera, o Ferroviário fica em igualdade com o SLAC da Guiné-Conakry, com 2 vitórias e 3 derrotas, e a Universidade de Dakar é eliminada. Segundo os desportistas que têm vindo a fazer as contas, para o Ferroviário só interessa ganhar, e mesmo ganhando poderá ser difícil passar à fase seguinte. Veremos o que vai passar. Não se esqueça, a Voz da América vai ter o jogo via rádio nas ondas curtas de 13.630 e 17.655. Passo a passo a cobertura do jogo com o Alfredo Júnior, numa emissão apresentada com o João Santa Rita. Não esqueça, Ferroviário da Beira e REG do Ruanda a partir das 10h30, tempo universal coordenado, até terminar a partida. Por outro lado, hoje há jogos do futebol da Liga dos Campeões da Europa, e o jogo do dia é aquele em que a Inglaterra, em que o Manchester United de CR7 de Cristiano Ronaldo recebe o Atlético de Madrid do moçambicano Rendil de Mandavo na primeira mão. Em Espanha, empata um golo. Recordamos que golos fora já não valem nada, pelo que ambos só interessa ganhar. O Ajax de Holanda recebe o Benfica de Portugal, na primeira mão empata 2 golos. O Juventus de Itália recebe o Villarreal de Espanha, na primeira mão empatou 1 golo. Quem está mais à vontade é o Chelsea, que está em França para defrontar o Lille. Na primeira mão o Chelsea venceu por 2-0. E vamos aqui falar de que a 15 de março de 1965 o presidente americano Lyndon B. Johnson dirige uma ação conjunta do Congresso para pedir a aprovação da legislação que garante o direito de votos para todos. Usando a frase "vamos superar", emprestada de líderes afro-americanos que lutavam por direitos iguais, Lyndon Johnson declarou que todo cidadão americano deve ter o mesmo direito de votar. Ele lembrou à nação que a 15ª emenda, aprovada após a Guerra Civil, deu a todos os cidadãos o direito de votar, independentemente da raça ou cor, mas os Estados desafiaram a Constituição e ergueram barreiras. A discriminação tomou a forma de alfabetização, conhecimento ou testes de caráter administrados apenas a afro-americanos para os impedir de se registarem e recensearem para votar. A 6 de agosto de 1965, Johnson assinou a Lei do Direito ao Voto, que tornou ilegal a imposição de restrições a eleições federais, estaduais e locais que foram projetadas para negar o voto a negros americanos. Não esqueça, hoje há jogo de basquetebol, Ferroviário da Beira contra o Ruanda Energy Grupo. As frequências em que vamos transmitir o jogo e comentá-lo: 17.655, 13.630 e também 13.640. Não esqueça, é a partir das 19h30 hora de Moçambique, 17h30 tempo universal coordenado, conexo à nossa página da BAL em www.voaportugues.com. Esta semana, no nosso programa de televisão Saúde em Foco, Síndrome de Down, ou como também é conhecido, Trissomia 21. Sabe o quê?
como ajudar as pessoas com síndrome de Down e as suas famílias a integrarem-se na sociedade e a superar os desafios. Vamos ter reportagens especiais e contamos também com a sua participação. Envie questões ou comentários via WhatsApp, mais 202-251-9466. Artigo mais lido: guerra na Ucrânia levanta interrogações sobre diamantes angolanos. Não se esqueça, a indústria de diamantes de Angola corre agora o risco de ser afetada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos e países ocidentais à Rússia. Leia mais na nossa página na internet voaportuguês.com, e nas redes sociais colocamos hoje a pergunta, a pedir a opinião. As notícias falam de ataque a centro de formação ucraniano perto da fronteira com a Polónia, membro da NATO. Receia-se que Putin possa estar a lançar a isca contra um país da NATO, o que em caso de ataque a um membro seu tem por obrigação de ir em sua defesa. Perguntamos, podemos estar perante a forte possibilidade de um alargamento da crise, uma possível nova, entre aspas, guerra mundial? Estamos perante muita desinformação? Ora, o Mbanzico Muchero diz, ou pergunta, centro de formação ou base militar? Bulucuto Doukaga diz como também a Ucrânia pode fazer isso usando como isca para arrastar a NATO para a guerra. O Gilvarano de Veras diz, desinformação é o que não falta em tempos de guerra, e nos últimos tempos nem precisa estar em guerra para o alardeamento das fakes, de notícias falsas. Quanto ao Putin, se deixarem, ele até vai onde desejar. A questão é que ninguém sabe o quanto ele deseja. Dar espaço para malucos geralmente termina em desastre. O Nelson Camões diz, a NATO está com medo, ele não se vai meter nesta guerra, mesmo que um membro dele for atacado. Os Estados Unidos estão a dar garantia aos ocidentais e não está a cumprir nada, sendo eles um dos mentores da guerra. O Jaya Hard diz, guerra mundial? Não. Terceira guerra europeia, sim. E o Ginga diz, a Rússia queria diálogo com a NATO para tirarem os mísseis. A NATO negou, a Rússia bombardeia a Ucrânia, deram sanções pesadas à Rússia. O Putin avisa que quando a existência da Rússia estiver ameaçada, pode usar as armas nucleares. Então, a NATO é que precisa de ser mais cuidadosa. Participe nos nossos fóruns de segunda a sexta. Temos uma pergunta em que pedimos, aliás, uma ideia, um comentário em que pedimos a sua opinião. E pronto, amigos, de todos vai despedir Ana Guedes, que aqui esteve convosco nesta terça-feira, 15 de março de 2022. Desejo a todos um bom resto de terça-feira. Encontramos então aqui de novo amanhã para mais um Washington Fora de Horas. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos. Bye bye.